Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós estamos em rede de transmissão, nos canais que ainda temos oportunidade de poder anunciar o Evangelho. Se um dia brecarem e nos impedirem, nós vamos dar graças a Deus, porque no tempo oportuno nós usamos os recursos que Deus nos deu. Amém? Hoje à noite nós vamos trazer para você uma mensagem, como sempre, no domingo à noite, uma mensagem de apelo, de consciência, de avivamento, para fazer com que a gente possa refletir, trabalhar nas nossas consciências sobre as nossas necessidades diante do Senhor. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para todos. Não fiquem acanhados e nem precisam responder. Você já ouviu falar de um povo chamado Queneu ou Queneus? E dos Recabitas? E de um homem chamado Jonadab? E de Jetro? Jetro já ouviu falar sobre de Moisés. Hoje à noite nós vamos falar alguma coisa importantíssima. Eu uso nesse superlativo porque você vai ver. E caso você não lembrou desses nomes, não se preocupe não. Eu não sou diferente de você. Eu poderia até dizer, já ouvi falar, mas não lembro direito o que é não. Na verdade, irmãos, esse povo não é um povo que faz parte da espinha dorsal da nação de Israel, de Judá, da linhagem de Davi. Podemos dizer, é um povo auxiliar e que fez uma atitude muito importante e que serviu muito também. Eles não eram pagãos, eles não eram judeus, mas era um povo diferente que sempre esteve ao lado dos judeus, principalmente de Judá, e com certo grau de parentesco semita. Moisés casou com uma medianita, filha de um sacerdote chamado Jetro. Agora familiarizamos um pouco mais quando nós falamos de Jetro. E esses homens, esse povo, eles eram um grupo de pessoas acima de qualquer suspeita. Eram de boa índole. A princípio, o nome deles, nós vemos como Recabitas na Bíblia, eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe. Cada nome, irmãos, uma sopa de letras, mas não se preocupe em guardar esses nomes, não. E ainda ele tinha um título de Queneu. Eles viveram mais ou menos 9 séculos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Juízes capítulo 1 e versículo 16, entre algumas passagens que nós temos na Bíblia sobre eles, interessantes inclusive, tanto com Davi quanto com Saul, também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras. Cidade das palmeiras é Jericó. Com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está no sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Então aqui nós temos uma palhinha para dizer, para você informar que esse povo viveu com o povo de Judá por algum tempo. Os quenitas, como nós vimos, são descendentes do sogro de Moisés. Eles haviam seguido os israelitas até a terra de Canaã e foram inicialmente estabelecidos na cidade de Jericó, a cidade das palmeiras. Então esses queneus ou quenitas ou até sineus, você pode ver em alguma versão, era uma tribo de origem semita que vivia na região sul da Palestina, nas montanhas de Sinai, atual Jordânia. Esse povo residia em Canaã ou cercanias daqueles lugares. Interessante, para podermos ambientarmos mais informação sobre eles, é que esses vizinhos, como qualquer um de nós, sempre qualquer vizinho acaba entrando em contato conosco. E assim era esse povo.
Isso aconteceu com Israel, com seus vizinhos cananeus também. Os recabitas, no caso do estudo desta noite, de sermão, foram bons vizinhos. Compartilharam tendas com Judá no deserto da Judéia. Irmãos, esses nomes que nós acabamos de falar para você andam espalhados em passagens bíblicas. Se você depois se aprofundar, você vai encontrar. E trata-se de um povo solidário com Israel durante gerações. Essa pequena introdução vai nos levar agora a ler Jeremias capítulo 35, que nós vamos ver uma das atitudes desse povo e o que aconteceu e o que eles fizeram. Eu gostaria que todos prestassem atenção nesses 19 versículos que o nosso amado irmão Renato, nosso jovem leitor, vai passar para nós. Faça favor, irmão Renato, Deus te abençoe na leitura. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazanias, e a seus irmãos e a todos os seus filhos, e a todos a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor. A câmara dos filhos de Hanã, filho de Giglatias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maaseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho, e copos, e disse-lhes: Bebei vinho. Porém eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: Nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os dias sobre a face, todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde e vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia. Antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. Enviando-os e dizendo todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os e dizendo: Convertei-vos agora, cada um no seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais. Porém, não inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá
e sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Amém. Oração. Amado Deus, mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade, pedimos que a sua santidade seja sobre nós e que possamos atingir corações necessitados e que esta palavra possa atingir cada um. Em nome de Jesus é que te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, obrigado, irmão Renato, pela leitura. Como você pode ver, aparece o rei de Judá nesses tempos. Esse rei era filho do rei Josias, aquele rei que consertou todo Israel, estabeleceu o culto ao Senhor. Só que esse rei Jeoiaquim não andou segundo o caminho do Senhor. E nós vemos também que o rei Nabucodonosor e os sírios já estavam invadindo as terras de Judá. Por isso que este povo, os recabitas, tiveram que ir para Jerusalém. A nossa pregação de hoje, o nosso sermão de hoje, no livro do profeta Jeremias, nos apresenta, segundo as atividades dos profetas, o Senhor, por vezes, lança a mão de ilustrações históricas vivas para ensinar o seu povo, como nós vimos. Um tipo de parábola viva. Nessa leitura, Deus chamou Jeremias para uma das últimas tentativas de apelo para que Judá enxergasse o quanto eles estavam desobedientes. Jeremias deveria procurar este povo, os recabitas, que tinham vindo para Jerusalém, povo fiel aos ensinos aprendidos pelo seu pai espiritual por mais de 300 anos atrás. Jonadab não estava mais vivo, mas eles seguiam os ensinos deste pai deles. Jeremias deveria procurar então esse povo, porque esse pequeno sermão de hoje registra um dos mais notáveis exemplos de fidelidade e obediência relatados nas Escrituras. Não tão conhecido como a obediência de Abraão em relação ao seu filho Isaque, mas deve agregar muitos valores para nós, o que não aconteceu com Judá. Jonadab, filho de Recabe, como o nosso irmão leu, o queneu, ordenou seus familiares que não bebessem vinhos, entre outros costumes, para preservá-los. E ele foi obedecido, mesmo depois de morto. No versículo 8 nós podemos reler, eles dizerem: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nem nossas filhas. Passados esses 300 anos, após a ordenança desse pai espiritual, seus descendentes ainda cumpriram fielmente esta ordem, de modo a causar
consideração até diante de Deus. Naqueles dias, a situação estava tão tensa nas terras da Judéia que este povo precisou fugir do deserto onde eles habitavam em tendas para procurar abrigo em Jerusalém, para se preservarem e esconderem dos inimigos babilônicos e sírios. Eles aproximavam, devastando e apossando de tudo e de todos que encontravam naquelas terras. Então eles fugiram. Correram para Jerusalém para encontrar abrigo e proteção. Mesmo assim, nesses dias de grandes tumultos, vivendo entre os desobedientes judeus, eles permaneceram obedientes ao pai Jonadab. Basicamente, este povo era peregrino, migravam nas terras de Israel sem causar problemas algum entre a vizinhança. Moravam em tendas pelos desertos e eram de hábitos bem simples. Desconheciam o vinho e qualquer diversão alcoólica. Nem plantavam vinhas ou construíam casas para si. Onde havia água e pasto, eles iam. Não se interessavam pela posse de terras e nem luta por elas, e sim pelo que a terra lhes dava de graça. E em paz. Eram desapegados de ter e conquistar posses e edificações e alvenaria para morar. Não lutavam com povo nenhum sobre domínio de fortalezas e cidades, nem de poços de águas ou edificações. Estranho, né? Um povo assim. Como quem não tem terra também não vai plantar vinha, e quem não planta vinhedo, não processa vinho, também nem compravam vinho de ninguém. E além do mais, não aceitavam nem de graça. Foi o que aconteceu. Não eram idólatras, viviam por fé e obediência aos estatutos de Jonadab. Ele tinha conhecimento da lei de Moisés, aplicando melhor que os próprios judeus. Como também esse povo era de origem semítica, possuíam hábitos associados às leis dos judeus. Não eram pagãos, não possuíam ídolos, não profanavam e nem eram mundanos. Seguiam os ensinos herdados e visualizados, copiados, acima dos próprios judeus que receberam a lei. Isto é, eles emprestaram a lei dos judeus e foram mais zelosos. Isto serve para todos nós, pois fé e obediência traduzem-se por fidelidade e deve ser constante, um constante distintivo do crente. A nossa bandeira de batalha deve ser a fidelidade aos ensinos do Senhor. Independentemente de alguém mandar, a santidade deve ser um ato voluntarioso, um remédio para a sua alma, sabia? Um conserto para as nossas gerações. Vemos o caso aqui de 300 anos. E como andam, ou como andam as nossas gerações? Qual é o conserto que nós transmitimos para os nossos filhos e netos? Jonadab, um homem simples como qualquer um de nós, um patriarca, os ensinou que na obediência segue o cumprimento da vontade de Deus. E que isso era além de bom, era o melhor, seriam aprovados por Deus. Não só obedecer um homem chamado Jonadab, mas sim ser aprovados por Deus. Jonadab era assumido adversário de culto a Baal.
o Deus de todos os povos cananeus e vizinhos deles. Estes povos pagãos eram seus vizinhos e também vizinhos de Israel. Vizinho para todos os gostos eles encontravam nessas peregrinações. Por isso Jonadab armou barreiras contra os costumes pagãos. Não faça nada deles, não prove nada deles, nem chegue perto dos ídolos deles. Vinho não faltava naqueles ambientes. Os pagãos exalavam o cheiro do vinho nos seus sacrifícios, nas suas festas e até nas suas orgias. Então ele disse: ninguém beba vinho, nem os homens, nem as mulheres, nem os nossos filhos e nem as nossas filhas. Extrema decisão, não é, irmãos? Alguém pode estar pensando: que homem extremo, para que tanto perfeccionismo assim? E eles, por 300 anos, não beberam. Enquanto isso, o povo de Judá bebeu muito vinho, participou das festas dos pagãos, olhou como uma bêbada para Baal e prestou culto a Baal, e desobedeceu a Deus, e foi dar as mãos para os pagãos, combinou uma boa vida com eles, matou e perseguiu profetas por causa da parceria com os pagãos, prestaram cultos de mãos dadas e ofenderam ao Senhor. Enquanto isso, um povo nada a ver no deserto prestava um culto perfeito, sem ter um mandamento enviado a eles. Jeremias lamentou muito e escreveu no versículo 14: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até o dia, ou até este dia. Antes, obedeceram o mandamento do seu pai. Agora, ora Jeremias lamentando: a mim, porém, ou profeta de Deus, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouviste. Isto é, não obedeceram. Que coisa, hein, irmãos? Você está prestando atenção? Que coisa! Jonadab deu uma ordem e foi obedecida por 3 séculos. Enquanto Jeremias, o homem de Deus, madrugava para pregar todos os dias e não foi obedecido. Eles obedeceram um pai morto, enquanto Judá não obedeceu Jeremias, um profeta vivo, no meio deles. Então, quem você acha que pode ser agraciado por Deus? Quem de nós ainda considera as falas dos nossos pais já mortos? É uma pergunta para todos nós. Quem aqui de nós ainda considera no seu hábito de vida os conselhos que seus pais, idosos pais, lhe deram, embora já mortos ou idosos? Certamente terá também, quando você obedece, meu irmão e minha irmã, se você ainda acolhe as instruções boas que seus pais deram, que vieram dos seus avós, certamente você tem mais aptidão para obedecer a palavra do Deus vivo. Amém? Certamente terá. Que impressionante exemplo para nós. Como seria bom que em nossas igrejas todos fossem obedientes às ordenanças como os recabitas foram a Jonadab morto, com um pregador vivo, lendo a Bíblia com você entendendo, olhando para o pregador e conferindo na sua palavra de Deus, seria certamente mais fácil obedecer e entender que é a voz de Deus. A questão nem era de se tomar ou não tomar vinho, não é essa discussão que nós vamos entrar agora, se deve ou não tomar vinho, um pouquinho só, um pouquinho não.
Trata-se, irmãos, de obediência. E não de linha de raciocínio de certo e errado. Imagine se esses filhos, por 300 anos, começassem a questionar: mas por que eu não posso tomar socialmente pelo menos um pouco? Não. Nosso pai disse para não tomar. Alguma coisa aí tem de bom para nós. É melhor obedecer do que sacrificar. E aí, irmãos, Jesus disse que quem é fiel no pouco, e na verdade só tomar um pouquinho de vinho, talvez não nem vincula-se a fidelidade ou não, será colocado no muito, segundo a parábola dos talentos. E aí aconteceu o teste que esses recabitas sofreram. Como eles estavam em Jerusalém, o que Jeremias fez? Deus mandou chamar os mais nobres deles. Quando vários principais dos recabitas foram convidados e foram levados no particular, se você for conferir na sua Bíblia, nas recâmaras do templo, no teste de fidelidade, naquele cômodo privado do templo de Salomão, sobre o convite e teste de Jeremias, foi colocado diante deles várias taças de vinhos, em cima de uma mesa. Várias taças de vinhos, de todos os gostos. Interessante que está escrito que tinha, além das taças, tinha copos. Significa que você poderia tomar um pouco, degustar, provar um, provar outro. E ali estava quase que num certo segredo entre eles. Então Jeremias e eles, diante daquele delicioso vinho, porque aquele vinho, irmãos, era o melhor, porque era o vinho do templo, que era oferecido para cerimônias. E Jeremias disse: fiquem à vontade, bebam à vontade. Isso é um presente para vocês. Pode beber. E o que eles fizeram, irmãos? No versículo 5 e 6, Jeremias dizendo: e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e disse-lhes: bebei vinho, do jeito que vocês quiserem. Porém eles disseram: não beberemos vinho. Mas o que tem? Eu estou te dando. Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais beberei vinho, nem vós e nem vossos filhos. No versículo 8, eles disseram: obedecemos, pois, a vós, irmão, não era nada escrito, passou de geração em geração. O hábito, o costume, a tradição. Obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que nos ordenou, de maneira que não beberemos ou não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, e nem nossas filhas, e nem nossos bebês passam perto. Posso acrescentar para você, porque não existia vinho. Aproveitar o momento para fazer uma pregação, você concorda? Uma pregação do tema obediência, da fé e do costume ensinado por eles. Não era apenas um ato de beber pouco vinho. Não, irmãos, não era essa questão, como eu já disse para você. Não pense desse modo de forma alguma. Era uma questão de compromisso fiel, de fidelidade, para viver diferente dos povos em torno deles. O propósito do pai, Jonadab, era: não beba para não ser igual a eles. Como eles trocavam de vizinhos constantemente, experimentavam lugares e costumes diferentes, eram acostumados a receber convites da boa vizinhança, pagãos de todos os tipos não faltava no trajeto deles. Tudo isso, irmão, não importava. Ser abstêmico era uma regra.
Não ter casa era uma regra, não possuir vinhas era outra regra. O certo é que eles eram fiéis a quem nem estava mais para vigiá-los. E nem tinha nada escrito, era uma voz que circulou de geração em geração. E nisto eles mostraram para os judeus que a obediência não se obriga, ela é voluntariosa. Não precisa de estar escrito, é só entender que não pode. Amém? Quando você diz para o seu filho, vamos fazer certa coisa, ele pergunta por quê, ele já desobedeceu. Ele já desobedeceu. O apóstolo Pedro nem havia nascido para eles ainda, como nós sabemos. Mas eles optaram pela regra de Pedro sem conhecê-lo. Em 1 Pedro 2,11, Pedro escreveu assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. A obediência deles, irmãos, não estava num testamento, estava na alma. Deus mandou Jeremias trazer esses nômades para mostrar para Judá o quanto eles eram obstinados e acostumados a desobedecer. Eram levianos diante de Deus. O mal pior da desobediência está no orgulho religioso. Você sabia? Quanto maior o orgulho, maior é a desobediência. Pessoas que questionam muito a igreja, a pregação da palavra de Deus, é orgulhosa. Veja, por exemplo, Judá tinha posse de herança das terras que mana leite e mel. Eles estavam morando nessa terra. Casas para morar, tinha um rei, o templo de Deus estava lá para eles cultuarem, a lei de Moisés existia exclusivamente para eles serem guiados, os profetas de Deus para orientá-los, esclarecer a lei para eles. Mas o que adiantou? Nada. Desobedeceram. Tinham de tudo, menos o coração voltado para Deus. Não adianta ter religião se não tiver conversão. Enquanto os forasteiros que moravam no deserto, em cabanas, passavam frio, o vento, o calor do dia e o frio da noite, não tinham terras, não conheciam um rei, não tinham templo para cultuar a um Deus que eles conhecessem, não tinham profetas enviados para eles, mas eles eram tementes a Deus. Fiéis através de um pai morto que sombreava a figura do ensino de Deus para eles. Então eles creram. Isto é, temiam a Deus, ainda que nem Deus se manifestava entre eles. Você é capaz de entender? Por isso que nós depois vemos esse contraste entre Judá e entre os recabitas. Nós conhecemos mais Judá do que os recabitas. Impressionante isso. E nos dois últimos versículos que o irmão leu para nós, você pode ver que Jeremias então escreveu: E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecesse ao mandamento de Jonadab, o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardasse todos os seus mandamentos e fizesses conforme tudo que vos ordenou. Portanto, assim diz agora o Senhor. Não era mais o mandamento de Jonadab. Agora o Senhor entrou na história deles e disse: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab. Você compreende isso, meu irmão? Quanto é o benéfico de uma obediência? Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Amém? Amém?
Você quer filhos e filhas que estejam na presença de Deus todos os dias e que carreguem o seu nome? Comece a ser mais obediente e você vai ver os resultados. De forma que quando nós apreciamos neste momento, quando o Senhor disse a Jeremias, Jeremias diz a eles, que nunca faltará homem nesta casa, que esteja na minha presença, sempre vai ter alguém dessa tribo, desse pequeno povo do deserto na minha presença. Você é capaz de crer? Você é capaz de acreditar que isso pode acontecer na sua vida? Meus irmãos, minhas irmãs, esses relatos bíblicos partem do poderoso nome de Deus e é promessa feita por Ele. O sentido aqui, irmãos, trata-se de um serviço fiel prestado a Deus, que lhe agradou certamente, também abençoou. Você não imagina o quanto que a sua fidelidade agrada a Deus. Nós não fazemos conta de quanto que a nossa obediência chega aos altos céus com um cheiro e um perfume suave diante de Deus. Amém? Amém. Isso é muito profundo para todos nós. Deve ser validado na sua vida, certificado por Deus. Veja que nós temos nesses momentos, que apesar desse povo ser ultraconservadores, e imagino que deveria ter muitas críticas para eles, onde se viu esse excesso de zelo, não precisa ser tanto assim, mas era por voluntariedade, irmãos, não era por obrigação. Eles tinham um tipo de voto de nazireu, e também praticado totalmente, e isso era de extrema importância para eles. Eles não negligenciavam os ensinos de um simples homem, um patriarca. Eles não negligenciavam também os pontos fundamentais da fé dos hebreus, e além do mais, viviam acima da santidade dos próprios hebreus. A promessa, para nós finalizarmos, incluir a esse povo recabita como prêmio de conduta de fidelidade. Eles sempre seriam fortes, e sempre seriam abençoados, e sempre seriam considerados servos de Deus. Em contraste com os judeus que se desviaram das suas tradições básicas, irmãos, mínimas, muito menos exigente do que Jonadab, foram corromper pelos caminhos pagãos. Devemos acordar nossa família para o que agrada a Deus, não para o que satisfaz o ego dos nossos filhos e os nossos. Para terminar o último versículo, Jesus disse em Lucas 10,16, quem nos ouve a vós, a mim me ouve. Quem é a vós? Os discípulos, a igreja do Senhor, os pregadores do Senhor, que passam o dia, a semana orando pela igreja e preparando o culto para você vir aqui, sentar e ouvir e depois agir. E Jesus disse, quem ouve, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita ao meu Pai, aquele que me enviou. Quer agradar a Deus? Comece a olhar pela sua igreja como a igreja de Deus. Amém? Amém? Deus nos abençoe. Amém. Deus nos ajude. Amém. Que a sua família seja abençoada a partir de você que está aqui hoje. Amém? Que Deus nos ajude. Amém.